Glória a Deus. Bem, meus irmãos, antes de a gente começar a leitura, meditar, só para a gente entender Eclesiastes, capítulo 7, vamos começar. O livro de Eclesiastes, ele foi feito pelo Salomão, Quem é o Salomão? Salomão é o filho de Davi, aquele que fez um grande sacrifício a Deus, e Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria, e o Salomão disse: eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. E aí o que Deus fez? Falou para ele, que não haveria ninguém antes e nem depois dele igual a ele, e que Deus daria tudo para ele. Deus inclusive fala: olha, porque você não pediu riqueza, a morte dos teus inimigos, porque você me pediu sabedoria, você vai ter tudo isso, e ninguém vai ter maior do que tu, nem antes nem depois. Amém? Então aqui é o livro de Eclesiastes, é o livro, podemos dizer assim, da velhice de Salomão. Então imagine, esse homem recebeu sabedoria de Deus, e ele chega no final da vida dele, que ele deu umas resbaladas também, mesmo tendo sabedoria. Ser humano é falho, Ele fez algumas coisas fora, erradas, mas mesmo assim ele chegou no final, e a sabedoria é dom de Deus. Ele entendeu muita coisa, e ele então deixou escrito, podemos dizer assim, para nós. Quando ele foi chegando no final da vida dele, a gente entende que ele se arrependeu dos erros e entendeu realmente o sentido que a gente tem que viver aqui na terra. Amém? Vamos ler então, para a gente entender o que está dizendo aí. Fala aí no capítulo 7, versículo 2, diz assim: melhor é ir, preste atenção, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, irmãos, para quem não crê em Deus, para quem não tem entendimento, uma declaração como essa é loucura. Como que vai ser melhor, pastor Leonardo, ir numa casa onde há um morto, há luto, há pessoas chorando e sofrendo? Por quê? A explicação ele já dá no final: porque os vivos aplicam ao seu coração a morte. Porque muitas vezes eu já fiz várias cerimônias, irmãos, quando me convidam, claro, e quando é um propósito de eu pregar a palavra de Deus, me convida, eu não faço, tem que me convidar. E aí a gente vai, e com o propósito até de evangelizar. E muitas vezes eu falo esse versículo. Até acredito que todas as vezes é o que eu falo, é esse versículo. Por quê? Porque muitas pessoas, enquanto estão vivas, elas se acham super heróis, elas acham que nunca vão morrer, elas se acham imbatíveis, poderosas, que nunca vão perder a vida. Então o Salomão está dizendo aqui, o Espírito Santo, para nós: olha, por que é melhor? Porque ali você olha o fim de todos os homens, todos os homens. Claro que se Jesus volta, nós vamos subir sem experimentar a morte, se Jesus nos buscar. Mas normalmente, se Ele não vir, todos nós vamos passar pela morte. E aí que entra o aplicar o coração nisso. Porque quando você não pensa que vai partir, você não planeja nada, você não analisa nada. Porque eu vou ver depois, eu vou ver depois. Quantos aí às vezes queriam dizer eu te amo para um familiar que perdeu? Quantos gostariam às vezes de abraçar um familiar que perdeu? Sim ou não? E a pessoa diz: eu queria ter abraçado. Pois é, se pensasse na morte, teria dado mais amor, teria feito mais a vontade de Deus. Você está compreendendo? Então pense nisso. Não é algo que a gente vai querer viver chorando por uma pessoa que morreu. Não é isso. É no sentido de todo ser humano vai morrer. Bom, eu vou perder a minha vida. Um dia eu vou estar sem vida como eu estou
estou vendo esse corpo inerte, sem vida, né? No enterro, no luto, eu estou vendo esse corpo que caminhava, que andava, que tinha sonhos, que fazia, falava, agora está ali morto. E agora? Se todo mundo vai chegar nesse estágio da morte, seja por velhice ou o tempo que Deus chamar. Agora, eu tenho pensado nisso, e eu tenho analisado o que eu estou fazendo com o que eu tenho agora de tempo, com a minha vida, aonde eu vou chegar na eternidade, por exemplo, que é o principal, que é a salvação da alma, a coroa da vida. Eu tenho procurado fazer a vontade de Jesus para chegar na Nova Jerusalém, e traz isso aqui para a prática aqui na terra. Eu tenho valorizado aquilo que eu tenho aqui na terra. Eu tenho dado tempo para o casamento, eu tenho dado tempo para os filhos, eu tenho dado tempo para as pessoas que estão na minha volta. Como a gente falou, eu tenho dito eu te amo, eu tenho abraçado, eu tenho valorizado aqueles que estão na minha volta. Ou eu estou vivendo, eu brigo hoje, depois a gente vê se daqui anos eu ficar brigado, não tem problema. Ou seja, eu não penso que um dia tudo vai terminar. Eu não estou sendo sábio, porque a nossa vida é passageira. Nós, como a Bíblia diz, passamos como um vapor que sobe e logo termina. Assim é a nossa vida. Assim como a gente está aqui agora, amanhã pode não estar mais. Então, eu estou cuidando desta vida que Deus me deu? Eu estou valorizando aquilo que Deus me deu? Ou eu estou brincando, como a gente falou, de Superman, de que nunca eu vou envelhecer, do que nunca eu vou morrer, porque afinal de contas eu tenho força hoje, então para que eu vou pensar na morte? Para que eu vou aplicar o coração pensando em fazer coisas boas, se no final eu vou morrer, ou eu não estou nem preocupado, porque é lá depois que eu vou morrer, pastor. Não vou me preocupar com isso agora, e aí eu não me preocupo e faço um monte de coisa errada hoje. Não dou valor para aquilo que é para dar valor, né? Quantas pessoas não aplicam o seu coração, como muitos aí contam histórias, né, sobre a pessoa dar a vida toda dela pelo dinheiro, trabalhar, juntar dinheiro, e no final da vida dela ela adoece e dá todo o dinheiro para tentar se curar. Quantas histórias a gente vê reais por aí que acontece esse tipo de coisa. Quantas pessoas deixam de lado o mais importante, que é a presença de Deus, são as pessoas, as almas, para colocar coisas materiais, e aí passa a vida dela, ela fica sozinha, fica sem ninguém, fica lá muitas vezes abandonada, tudo porque não valorizou a Deus e as pessoas. Quem está compreendendo, pastor? Então está dizendo aqui, não é que é melhor. Quem que não gosta de um banquete, de um momento de alegria? Todo mundo, é bíblico, né? Jesus fala sobre banquete, sobre se alegrar. Ele mesmo se reunia com os discípulos, embora que nessa época não dá para fazer isso, né? Tem que vigiar, amém? Mas o que a gente vê? A Bíblia fala sobre se alegrar. Agora, a gente não pode pensar só que é oba-oba, alegria, só festa, só festa. Quantos que só querem farra, farra e farra, abandonam família, destroem-se casamentos, destroem-se filhos, sim ou não? Crescem desestruturados, só porque só acha que a vida é só festa, só alegria, só bem bom. E aqui está dizendo, se aprende mais com uma pessoa no momento de luto, no momento que está todo mundo chorando, no momento de luto na casa, se aprende mais do que quando há banquete, quando há só festa, só oba-oba. E isso a gente sabe que no mundo é assim, né? Enquanto você proporciona festa, nossa, tá cheio de gente na tua volta. Sim ou não? Para de dar festa para ver. Ficam só os verdadeiros amigos e irmãos mesmo. Sim ou não, irmãos? Então a gente entende isso. Então cuidado, porque você aprende quando você olha para o final da vida, e aí você analisa, puxa, aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar. Amém, irmãos? E eu quero mostrar para você algumas coisas mais sobre isso. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá no capítulo
11 agora, lá no versículo 6, vou tentar dar uma resumida aí, né? Diz aí no capítulo 11, versículo 6: então, se eu entendo que a minha vida é curta, que vai acontecer a morte, eu vou chegar na morte, eu tenho que pensar o que eu quero colher por toda a eternidade, ou aqui na minha vida, né? No futuro da minha vida. E aqui fala um pouco sobre isso, ó. No capítulo 11, versículo 6 diz assim, preste atenção, ó: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Por quê? Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pastor, que negócio é esse aí? Está dizendo aqui para semear. Nesse texto aqui, a gente vai tentar resumir. O Salomão fala diretamente, o Espírito Santo, né? Fala através aqui de um ensinamento, fala até de prosperidade. Fala sobre lançar o pão sobre as águas, fala sobre dividir o seu pão com 7 ou 8 pessoas, que a gente entende que é investimento. E aqui ele fala sobre plantar. Chega a dizer também aquele que fica observando o vento ou as nuvens para ver se vai plantar ou não, nunca colhe nada. Tem que sair e plantar, tem que lutar, né? E mais ou menos isso que ele está falando. E aqui, unindo com o que a gente iniciou falando, diz que eu tenho que plantar pela manhã. O que a gente entende pela manhã? Cedo do dia. Traz isso a nível de vida, né? Toda a nossa vida. Depois você vai ver que fala também sobre a mocidade. Pense nisso. Eu quero colher amanhã uma vida em paz, com a presença de Deus no meu coração. Eu estou plantando cedo, ou eu vou esperar a crise chegar, o pânico, a depressão, o vazio, o desejo de morrer, para então pensar em começar a plantar, para a minha vida melhorar? Se eu quero uma vida espiritual melhor, um coração forte, cheio de alegria da presença de Deus, eu tenho que semear cedo. Eu não posso ficar esperando. Diz aqui, é cedo, é de manhã. Começa a plantar logo, e aí amanhã você vai colher isso. Amém, irmãos? Traz isso para o sentido familiar. Eu quero colher, pastor, uma família em paz, unida, pessoas que estejam do meu lado alegres, que venham estar unidos, tem amor. Eu tenho que plantar cedo. Quantos casos, né, irmão? Nós não estamos aqui falando, julgando ninguém ou coisa parecida. A gente está lembrando de exemplos reais, né? E é só Deus que pode realmente dizer o motivo de todas as coisas, que quem julga e quem sabe de tudo é Deus. Mas quantos casos você já viu de pessoas que terminam a sua vida sozinhas? E às vezes, lá no final da vida dela, ela começa a se arrepender de coisas que ela poderia ter plantado cedo. Aí ela está lá na vida dela sozinha, às vezes até abandonar. A gente não pode julgar, claro que a gente não tem que abandonar ninguém, nem familiar, né? Tem que cuidar, amar. Mas quantas vezes o motivo do abandono é porque cedo a pessoa plantou maldade com seus familiares, plantou atitudes terríveis que afastou todos os familiares, e aí ela está colhendo muitas das vezes no futuro uma solidão, ou problemas, ou crises familiares, porque ela começou a plantar coisa ruim lá atrás. E aqui está dizendo, é cedo. Se eu quero colher um futuro de união na minha família, de paz, de alegria, eu tenho que começar a plantar hoje perdão, amor, misericórdia, e eu vou colher então essa união no futuro. Plantar as minhas orações pela família, plantar a minha fé, e aí eu vou colher uma melhor da minha família. E isso quem tem que fazer somos nós, irmãos. Aqui fala sobre plantar, sobre não ficar olhando para as nuvens esperando plantar. Plantar se você quer colher. Então, às vezes, o que acontece também, o crente fica naquela história: eu tenho fé em Deus, Deus vai cuidar da minha vida, Deus, né? Ou eu tenho a eternidade, então para que eu vou me
me preocupar com o futuro? Para que eu vou me preocupar com uma organização da minha vida? Se é Deus que vai cuidar de tudo. Ela acha que não vai fazer nada, não vai plantar, não vai fazer nada, e de repente Deus vai fazer tudo por ela. E isso é um dos maiores erros do cristão, porque nós que temos que organizar a nossa vida. É nós que temos que organizar a vida espiritual em primeiro lugar, organizar a família, quem está do nosso lado, é plantando, é cuidando, é amando, é perdoando, é levando até para a área financeira, que é um dos exemplos que fala aqui nesse texto. Também deve se organizar. Quantas pessoas você vê que ela não organiza o seu futuro financeiro, age lá de qualquer forma, não se preocupa como é que ela vai estar no futuro financeiramente, né? Não se preocupa com nada. Deus vai cuidar, Deus vai prover. Quando vê, ela chega na velhice desestruturada, cheio de problemas financeiros, um monte de coisa ruim acontecendo, e aí Deus é o responsável? Não, nós temos que cuidar. Eu conheço um caso, irmãos, até sério, de um caso de uma pessoa que ela era aposentada, tinha lá uns bons anos recebendo salário, 15, 20 anos, e ela não se organizou em nada na sua vida. Resumindo a história para você, essa pessoa chegou a ser enterrada como um indigente. Olha só que absurdo, uma pessoa que viveu 15, 20 anos aposentada, tinha um salário. Por que não se organizou? Por que não teve uma organização da família de cuidado? Muitas vezes acontece até de só querer esbanjar. Amanhã não estou nem aí para nada. Você está compreendendo? Receber, torrou tudo, não guardou nada. E aí tem aqueles... Desculpa a expressão, mas existe, né? O sanguessuga. Tem aqueles que ficam na volta lá, faz empréstimo para mim, faz isso, faz aquilo. Daí a pessoa não se organiza, vai dando nome, quando vê está endividado, quando vê está todo enrolado, sim ou não? Porque não se organizou. Mas Deus, não, eu não me organizei. Eu sou responsável pela minha vida. Se eu quero colher uma vida diferente, eu tenho que plantar hoje para colher amanhã. Amém, irmãos? Então, aqui está falando, planta cedo. E é realmente até organizar tudo, a tua velhice, o teu futuro, tudo. Daqui, vamos colocar assim, uns anos, né? Vamos botar, pensa, daqui 5 anos, aonde você quer estar? Como você quer estar? Espiritualmente, familiar, financeira, saúde, como a gente falou também um pouquinho sobre a saúde. Quantas pessoas ficam colocando tudo em Deus, tudo em Deus. Eu conheço um caso até de um pastor, irmãos, eu posso falar na minha área até mesmo, um pastor que posso dizer que ele foi desorganizado na sua saúde e na sua vida financeira. Resumindo a história para você, ele deixou lá uma doença tomar conta da sua vida, deixou porque ele poderia ter agido diferente e vencido a doença. E aí ele deixou a doença tomar conta, foi dando corda. Daí tem aquela história que Jesus cura, mas aí não se cuida, cada vez aumenta o peso, piora tudo. E aí a pessoa, mas Deus, a pessoa ficou doente, até não pôde nem mais pregar. E aí tem lugares por aí que o pregador não prega mais, já não serve para mais nada, né? E aí mandaram, como se diz, com uma mão na frente, outra atrás, o camarada não tinha nada. E aí? Como é que fica? Você está compreendendo? Não se organizou em nada na sua vida, não se cuidou. E quantas pessoas acabam deixando isso acontecer, né? E isso, claro, pastor, mas a igreja, aí é outra história, a igreja vai prestar conta com Deus, né? Quem é o responsável vai prestar conta com Deus, mas eu estou falando de organização. A responsabilidade era dele. Se era o caso da igreja ser assim, eu vou me cuidar, eu vou planejar o futuro, eu não vou ficar aí torrando tudo aí na minha vida e não planejando para o meu futuro. Você está compreendendo? Então eu tenho que analisar, pensar aonde eu quero chegar amanhã. E quantas pessoas fazem isso na área da saúde? Por isso que eu falei financeira e saúde, porque quantas pessoas adoecem, né? Acontece de adoecer e não ter condições financeiras nenhuma.
Aí ela, não, mas eu estou trabalhando. Ela tem saúde, está trabalhando, ela está lá torrando tudo que passa na mão dela, porque ela sempre vai ter, eu tenho força, eu sou o cara, eu sou a mulher, né, a Mulher Maravilha, né? Nunca vai me faltar. E aí quando passa um problema, passa uma dificuldade, o corpo já não é mais o mesmo. E aí, é naquela hora que você tem que estar preparado. Você está compreendendo? Muitas vezes a pessoa não pensa em se preparar, e aí acha que Deus é o culpado dela estar passando uma dificuldade. Só que nós temos que nos preparar para o futuro. Nós temos que ser pessoas preparadas, organizadas para o futuro. Ah, pastor, mas isso aí é muito difícil. Mas aí, se eu não começar cedo, quando que eu vou começar? Aí eu vou empurrando, amanhã eu começo, amanhã eu penso na aposentadoria, amanhã eu penso em fazer um pé de meia, amanhã eu penso que vai dar outra coisa, vou estudar para fazer alguma coisa, amanhã eu penso em melhorar a minha saúde, né? Vamos dar um exemplo na saúde, como a gente iniciou falando, que também atrapalha o trabalho. A pessoa, por exemplo, diz lá, o médico chega e diz que ela tem diabetes, aí a pessoa continua comendo doce. Janta um leite condensado. A janta dela é um leite condensado. Que adianta? Aonde que ela vai chegar se ela continuar desse jeito? Você está compreendendo? O colesterol está alto, continua comendo gordura e mais gordura, rabada, não sei mais o que, né? Só coisa gordurosa. Aonde que ela vai chegar com a saúde dela? Daqui 5 anos as coisas vão piorar. Aí tem uns que pegam aquela fé que Deus é o responsável por tudo. Não, quem está fazendo sou eu que estou errando nisso. Então eu estou plantando coisa ruim, eu vou colher a coisa ruim do futuro. Você está compreendendo? Então a gente é responsável. Diz aqui, semeia cedo. Você quer colher saúde amanhã? Quer colher prosperidade amanhã? Quer colher uma família unida em paz amanhã? Quer colher a presença de Deus dentro de você, cheio da alegria da vida de Deus? Tem que plantar fé, plantar oração, atitudes que vão te levar a essa vitória. Então pense, daqui 5 anos, aonde eu quero estar, como eu quero estar aqui na terra, e pense, na eternidade. Amém, irmãos? Então todos nós vamos passar pela morte. Então a gente tem que começar a plantar cedo, organizar a nossa vida aqui, para que a gente chegue na eternidade salvo, abençoado, eternamente com Deus a gente vai estar. Amém, irmãos? Uma coisa que o Salomão também fala, e uma das coisas que a gente fala sobre as coisas que a gente possui, o que tem e tal, que às vezes a pessoa coloca o coração nas coisas materiais exageradamente. Lembra que Jesus diz, em primeiro é o reino. Primeiro, Jesus não morreu por bem, Jesus morreu por almas. Então, o que é mais valioso na nossa vida é a nossa alma e a alma daqueles que Deus colocou à nossa volta para cuidar. Não existe coisa mais valiosa que isso. E às vezes o que acontece? A pessoa coloca o coração nos tesouros, nas coisas materiais. E aí o Salomão sabe o que ele também observa? E ele fala, tudo o que eu trabalhei, o que eu conquistei, entre outras palavras, as palavras do pastor Leonardo, ele fala, tudo vai ter um sucessor que vai usufruir. E se você parar para pensar, se morre hoje, amanhã alguém vai dirigir o teu carro, amanhã alguém vai estar morando na tua casa, amanhã alguém vai estar fazendo o teu trabalho lá na empresa. Sim ou não, irmão? Alguém vai estar no teu lugar. E às vezes a pessoa está com aquele coração nas coisas, pensando nas coisas e esquecendo de aproveitar com as pessoas que ela convive, de estar bem com Deus, de estar bem com as pessoas. Então o Salomão diz, puxa, eu construí um reino, mas eu vou morrer e vai ter outro que vai usufruir do que eu construí. Vai ter outro que vai estar vivendo, não é errado o outro está vivendo, um dia alguém vai morar, pode ser os familiares ou pode ser vendido o que se possui e outro vai possuir, vai usufruir. E às vezes a pessoa está lá com aquele coração no carro, coração na casa, coração nos objetos, e sabendo que um dia você vai partir e as coisas vão ficar.
Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual e daqueles que Deus colocou no nosso caminho, família, pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Amém, irmãos? Quer ver uma coisa? Lá no capítulo 12, no versículo 1, fala aí sobre também isso. Diz aí, versículo 1. Olha só o que Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes, sempre antes, viu, irmãos? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento, eu não estou contente. Então fala, ó, podemos levar diretamente para os jovens, né? Que o jovem, como diz aí, a mocidade, que ele tem que lembrar de Deus, porque vai chegar o dia da velhice, dos dias maus, e ele vai olhar e dizer: eu não tenho contentamento, nada, eu estou infeliz, não tem nada de bom que eu possa usufruir hoje. É isso que está dizendo aí diretamente. Mas vamos falar de nós, cada um de nós tem uma idade. Pense isso, como está dizendo aqui: eu estou lembrando do meu Criador hoje. Hoje é a mocidade, hoje é o tempo de eu lembrar. Para quê? Para que quando chegar nos dias seguintes, no meu futuro, eu não venha olhar para a minha vida e dizer: puxa, eu não tenho alegria em nada, eu estou infeliz. Os dias sem contentamento, como diz aí, não tenho neles contentamento, não tenho alegria nesses dias, eu não tenho felicidade nenhuma, não tem nada de bom na minha vida. Quantas pessoas você já deve ter visto, né? Chegar no final da sua vida, ou próximo do final da sua vida, olhar e dizer: puxa, como eu me arrependo, eu não tenho nada de alegria, como eu fiz coisa errada, olha que vida triste. Tem muitas pessoas que entram até em depressão, querem a morte logo, porque não tem alegria nenhuma, não tem felicidade em nada. E aqui está dizendo: lembra antes de você perder a alegria, antes de você perder a força, você tem que lembrar de Deus. Antes de você chegar nesse tempo de dias sofridos, que você venha lembrar de Deus, para em nome de Jesus ser livrado desse sofrimento. Você possa até chegar na velhice, porque vai vir a velhice para todo mundo vai chegar na morte, não tem escapatória. Mas quem chega olhando e dizendo: puxa, glória a Deus que eu tenho Jesus no meu coração, que eu tenho felicidade, que eu plantei uma família abençoada, plantei minhas orações pela minha família, constituí uma família, ou vivi, né, uma amizade legal, e até hoje eu tenho pessoas do meu lado, ou eu estou bem, como diz lá no capítulo 11: reparte o teu pão com 7 ou até 8 pessoas. O que dá a entender isso? Reparte, ajuda a pessoa, porque amanhã pode ser você que precisa de ajuda. Você reparte hoje com alguém, com um amigo, você divide com a família, né? Você coloca pessoas, porque amanhã ou depois você vai precisar. É uma amizade, uma contribuição uns pelos outros. Amém, irmãos? Então às vezes a pessoa não pensa em ninguém, que ela é autossuficiente, que ela é a toda poderosa aqui na terra, porque hoje ela pode ter saúde, pode estar bem, aparentemente, né? Os banquetes estão acontecendo, então ela acha que não precisa de Deus e não precisa de ninguém. Só que está dizendo aqui, vai chegar o dia, se você não lembrar antes, você vai colher tudo isso que você está plantando. Então a gente tem que lembrar antes e plantar para colher o melhor de Deus. Amém, irmãos? Agora olha como fala da velhice aí, pastor, hoje o senhor deu para pregar sobre velhice. A Bíblia fala sobre velhice. Amém? Todo mundo, ninguém vai escapar dela, né? Todo mundo vai chegar na velhice e na morte. Só que não eterna. Nós vamos alcançar a vida eterna com Jesus. Amém? Diz aí, antes, mais uma vez, antes, lembra antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva,
Aqui quando fala antes que escureça o sol e fala ali das nuvens, dias nublados, irmãos, está falando aí da visão. Então talvez você pense, pastor, mas isso aí não existe, pastor, eu tenho fé que Jesus me cura, que Deus é isso. Glória a Deus, você tem fé? Amém. Só que o corpo humano, ele vai envelhecer, e muitas pessoas têm problema de visão na velhice. Não vamos longe, o próprio Isaac, você lembra do Jacó e do Esaú, aqueles que brigaram pela primogenitura, o prato de lentilha, lembra daquela história? O Jacó enganou o Isaac, por quê? Lembra que ele botou pelo de ovelha, se não me lembro, não me falha a memória, nos braços, e disse: pai, eu sou Esaú, me abençoa. Por que o Isaac abençoou ele? Porque ele estava cego. A velhice trouxe a cegueira para ele. Não que a gente vai se conformar e aceitar, não vai confundir, mas a gente vê a nossa pequenez. O corpo humano vai virando pó, ele vai envelhecer, não tem como escapar disso. E às vezes tem pessoas que se acham super-homens, que nunca vão passar por nada, porque tem fé, porque isso, irmão, isso é mentira até mesmo. E quando a pessoa não assume a sua pequenez, o quanto somos pequenos e impotentes diante da morte, diante da velhice, porque não tem como ninguém vencer a velhice, só a eternidade da alma que vai acontecer. E aí a pessoa às vezes quer incentivar uma coisa que muitas vezes vai trazer até depressão para a pessoa, porque daí a pessoa vai pensar: puxa, mas eu tenho tanta fé em Deus, mas agora o meu corpo está falhando, mas é a minha fé, mas então Deus não existe. Daí o diabo já começa até a trabalhar, aí a pessoa já começa até a entrar em depressão, porque está envelhecendo. Como assim? Vai vir ruga, meu irmão, vai vir, como é que é os pés de galinha? Vai vir, não adianta, vai ter as dificuldades da velhice para todo mundo. Só que às vezes a pessoa inverte os valores, ela acha que só porque ela crê em Deus, ela vai vencer a velhice, e isso não existe, irmãos. Vai vir para todo mundo. A questão é: antes lembra do teu Criador. Antes eu tenho que plantar para mim colher uma velhice abençoada por Deus, para mim colher um futuro abençoado por Deus. Amém? Diz mais sobre a velhice, diz ali das nuvens, no versículo 3 diz assim, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Então pensa nisso, está falando aí, depois você vai ver que no final fala do homem voltando para o pó, está falando do ser humano envelhecendo, só que em outra linguagem, podemos dizer assim, né? E aí está falando aí, os homens fortes se encurvarem. Irmãos, por mais que um homem, imagina naquela época, né? Tinha os camaradas lá, sei lá, tipo os gladiadores, né? Com espada, lutador, guerreiro, com espada, se protegendo, lutando nas guerras. Era trabalho braçal, né? Corpo a corpo, luta, guerra. Tinha que se proteger naquela época. Você encontra aí na Bíblia e na história do homem várias guerras no passado. Então você olha para o homem mais forte que tinha. Ele está dizendo: vai se encurvar. Aquele homem mais forte, que é o poderosão lá da batalha, a velhice vai fazê-lo se encurvar. Você está compreendendo? E ele diz aqui também: quando tremerem os guardas, meu irmão, minha irmã, queira ou não queira, não tem como, o corpo vai perdendo as forças. A pessoa tinha condições de se proteger quando ela era mais nova. Depois de um tempo ela não consegue mais se proteger. Claro, com a fé em Deus, Deus guarda, Deus protege, amém, irmãos? Mas você sabe que o corpo vai perdendo as forças. Não tem como. Ele vai perdendo as forças, e aí nós vemos o quanto somos pequenos e o quanto precisamos lembrar do nosso Criador. Amém? Diz mais, chega a falar até dos dentes aí, Olha só o que diz: e cessarem, os homens fortes vão se curvar, né? Aqueles que se dizem super-homem vão perder as forças, e diz assim, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecer,
e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então mais uma vez fala dos olhos, se escurecer. Fala dos moedores serem poucos. Hoje tem aí dentista, né? Tem os médicos dentistas que põem prótese, põem prótese dentária, põem implante. Hoje tem pasta de dente, hoje tem escova, tem tudo que naquela época não tinha. Então era certo que a velhice trazia, como diz aí, a queda dos moedores. Você vê o nome que ele usa, né? Moedor, que moe a comida, né? Então os dentes vão perdendo. Então era um dos do que a velhice trazia, né? Podemos dizer assim, da impotência que a pessoa tinha diante disso, porque quando está com os dentes lá, come tudo, né? Fala até da falta de apetite, mas começa a perder os dentes, começa a ter dificuldades até para comer. Cessam os moedores. Então antes moía tudo, né, com os dentes, agora começa a perder. Então tudo começa a cair em direção ao pó, para a morte. Aí fala mais, versículo 5: como também quando temerem o que está no alto, olha só, no alto, e houver espantos no caminho. O que a gente lembra de alto, né? Você já foi criança? Você subiu em alguma árvore alguma vez? Não? Ninguém subiu em árvore? Teve alguém que já subiu em árvore quando era criança? Não. A minha esposa, eu até comentei com os irmãos hoje na pregação, que a minha esposa tem uma cicatriz próxima do cotovelo, que ela subiu numa árvore, quando ela desceu, cravou um galho, atravessou o braço dela, ela não sentiu nada. Quando ela desceu, falaram para ela: olha aí no teu braço. Ela começou a chorar, apavorada, que está um galho atravessado no braço dela. O que eu quero dizer isso para você? Quando a gente era menor, criança, jovem, tinha equilíbrio. Diz aqui que a gente vai ter medo do alto. Você tinha mais equilíbrio nas coisas. Você podia subir numa árvore, podia, né, fazer algo no alto. Quantos aí até hoje mesmo conversavam com o irmão que disse: não, eu subi em telhado, hoje eu não posso subir em telhado. Então quantas pessoas podiam fazer coisas no alto? Tinha saúde, tinha, né, juventude, só que agora já não pode mais. Agora se subir na árvore já treme, como diz ali, treme diante do alto, né? Já treme as perninhas, já fica com medo, porque o equilíbrio já não é mais o mesmo de antes. Tudo isso é chegando em direção à morte, ao fim. Por isso que a gente tem que pensar: o que eu estou fazendo da minha vida, né? Lembra do início, eu tenho que aplicar o meu coração, para onde eu vou, o que eu estou plantando para alcançar. Aí fala mais, tremer o que está no alto, o espanto, e fala assim, e florescer a amendoeira. O que significa, pastor, florescer a amendoeira? Sabe que cor que é a flor da amendoeira? Vou dar uma dica para você. É branca. Então os grisalhos, o branco começa a aparecer na velhice, né? A pessoa começa a ter cabelo branco. Hoje tem aí as tintas, né? Tanto o homem quanto a mulher pinta, mas não tem como escapar. Tem os brancos ali. Começa a crescer lá embaixo, né? Com o tempo cresce, não tem como escapar. E esse branco mostra também a velhice. Tem muitas pessoas que querem fingir que não tem, mas tem. E aí está dizendo, tem isso também. E lembra que tudo isso aqui que eu estou listando para você, a palavra antes disso, já é, né, que eu estou falando antes. Então é antes disso. Antes disso, lembra do teu Criador. Antes disso, planta. Antes disso, busca Deus. Antes. Amém, irmãos? Para quê? Para que no futuro Deus te abençoe. Amém? Aí diz assim mais, além da amendoeira, que é a flor, né, branca, diz ali, olha só o que fala: o gafanhoto for um peso. Um gafanhoto vai ser pesado, irmãos? Um gafanhoto não é nada, é ou não é? O que quer dizer com isso? Falta de força. Eu conheço irmãos
que trabalharam em roça, em fazenda e coisa, carregavam 100 quilos nas costas e jogavam em cima do caminhão com a maior facilidade. Só que hoje já não consegue mais, porque hoje já é mais pesado, não tem mais a mesma força do passado. Você está compreendendo como a gente leu no anterior ali? O homem forte, ele vai se encurvar, então não tem escapatória, vai perdendo as forças, né? Diz mais ali, ó, agora fala até do apetite, ó, e perecer o apetite. Você lembra quando era jovem? Não sei se todo mundo, né? Que você fazia uma montanha, subia os montes da oração. Jovem ia lá, subia, fazia uma montanha no prato, não, né? Tinha apetite para comer, como se diz, um boi pela perna. E agora, com o passar do tempo, o apetite vai diminuindo, sim ou não? Vai diminuindo, é o que está dizendo aí. E realmente é o que na prática acontece, né? Diz ali, perecer o apetite. Por quê? Por quê? Que tudo isso vem. Por que está acontecendo? Olha o que diz aí. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, o homem está caminhando para a sua eterna casa. Todos esses sinais que a gente está vendo é o sinal do que o corpo está envelhecendo. E, irmãos, aqui não tem jovens agora, mas até de manhã lá no culto em Osório, tinha uns 2 jovens lá que eu citei até eles no culto, eram crianças da escolinha, são jovens grandes, tem um que é maior que eu já, gigantão, maior que eu, quer dizer, eram na escolinha. O tempo vai passando e a gente não percebe às vezes, a gente não para pensar que está passando o tempo, e o que a gente está plantando para colher no futuro, né? E aí está dizendo, olha, nós estamos caminhando para a casa eterna, para a nova Jerusalém, para a eternidade com Deus. Então a gente tem que aplicar o coração nisso, amém? E aí fala mais agora para a gente encerrar essa parte. Diz aí, ó, antes, mais uma vez fala do corpo humano, ó. Quando fala em quebrar é nós, né? Nós somos comparados a vaso também, né? Diz aí, ó, antes que se quebre a cadeia, aliás, de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte. Lembra que é antes de quebrar, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Que antes disso, tá? Lembra que o tempo todo é antes de os cabelos brancos vir, antes do copo quebrar, antes de vir a morte, entre outras palavras, antes de você perder as forças, antes de tudo isso, se lembra do teu Criador, coloca Ele na tua vida, aplica o teu coração a agradá-lo, antes de tudo isso, porque vai voltar o nosso corpo ao pó, corpo físico, a carne, como está dizendo aí, vai voltar à terra, e o nosso espírito volta para Deus, amém, irmãos? E aí vai ter o juízo, né? Diante de Deus nós vamos estar um dia e vamos ter que prestar conta das nossas obras aqui na terra. Por isso que a gente fala, o que eu estou plantando, para onde eu quero ir na eternidade. Quer ver o que fala agora sobre a palavra, podemos dizer assim, um resumo que Salomão faz. Tudo que ele fala nesse livro, ele dá uma espécie de resumo no final, quer ver? Vamos ler ali no versículo 10 para a gente já terminar e orar. Diz aí: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade, essas palavras, né? As palavras dos sábios são como as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos
foram dadas, ele chega a dizer, pelo único pastor, que a gente sabe que é Jesus. Amém? Agora, o que diz aqui, detalhado, está falando aí, que a palavra do sábio é como um aguilhão, é como um prego para fixar. Então, às vezes, irmãos, tem pessoas que ela não quer que a palavra fale com ela, porque a palavra às vezes vai nos machucar, ou seja, vai ferir o nosso orgulho, o nosso ego. Tem muitas pessoas que, se for falar da palavra de Deus, ela não quer, ela quer a bênção, ela quer o movimento, ela quer alguém gritando lá para abençoar ela. Agora, ela mudar, ela ser guiada pela palavra, muitas vezes ela não quer. E aqui chega a comparar a palavra sábia, a palavra de Deus, do único pastor que é Jesus, como um aguilhão. Imagina aí, tipo, uma boiada naquela época, né? Uma junta de boi, e aí a junta de boi empacou ali. O que tem que se fazer? Dar uma cutucada. Sim ou não? É mais ou menos isso. Uma ponta ali de uma lança, cutucar para eles andar. Era algo comum na época. Pensa nisso. A palavra é isso, ela nos cutuca, ela nos faz ir para frente, ela nos faz andar, ela nos faz vencer. Só que às vezes tem pessoas que ela não está disposta a ouvir a palavra e crescer e desenvolver. Como a gente falou, daqui 5 anos, para aí, eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que plantar, pastor, eu não posso fazer isso. Só que ela ouve, mas é muito difícil. Não, eu que vou ter que orar, pastor, eu que vou ter que agora plantar amor na minha família, eu que vou ter que liberar perdão. Não, faz uma oração aí que resolve tudo, pastor. Faz alguma coisa da minha vida, não tem aí um ritual, né? Um voto aí, pastor, que eu faço, que daí é mais fácil, alguma coisa que eu não precise me esforçar. Só que a palavra de Deus, Jesus diz, o reino é tomado por esforço. Somente quem se esforça, quem realmente se entrega, vai tomar o reino, né? E aí o que ele fala mais sobre isso? Que também a carne é nossa inimiga, irmãos. Para que a gente não venha ouvir essa palavra, a carne não vai querer que você escute, porque a palavra vai levar você para frente, vai tocar você para frente, vai levar você a uma vida muito melhor. Então o inimigo não quer isso. Só que ele ainda incentiva, estude a palavra. Quer ver o que ele diz? E demais disso, filho meu, atenta, dá atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. A carne não gosta de estudar, a carne não gosta de ouvir a palavra, a carne não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Chega a falar, vai estudar, estuda, filho meu, dá atenção à palavra, porque a palavra é aguilhão, a palavra vai fixar você, né? A sabedoria em você, a palavra vai trazer coisa boa para a tua vida. Estuda ela, dá atenção para ela. E aí ele diz, só que a carne não vai querer. Entre outras palavras, a carne ela não vai querer que você estude, a carne vai querer que você veja outras coisas que não seja só a palavra. A carne vai, até rituais religiosos existem por aí, e as pessoas são incentivadas a não estudar muitas vezes a palavra, porque ela só precisa do ungido. Só que Jesus nunca disse isso. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe um pastor, um bispo, uma outra pessoa que substitua Jesus na tua vida. É só Ele. É só Ele, e a tua comunhão com Ele que vai te levar a uma vida abençoada no teu futuro. Amém, irmãos? Não é uma comunhão com homens que vai te levar à bênção, né? Jesus nos ensina que Ele é o caminho, é com Ele que a gente tem que se relacionar, e é esse relacionamento que vai nos abençoar. Amém, irmãos? Agora, para encerrar, de tudo isso que ele fala, ele resume aqui no versículo 13, diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, o que eu aprendo com tudo que eu ouvi, pastor? O fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de
todo o homem. Amém? Então o que eu tenho que fazer de tudo que tem na palavra, pastor? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o meu dever aqui na terra. E lembra que guardar mandamentos inclui amar, perdoar, né? Ser um pacificador, promovedor da paz na família, né? Tudo aquilo que a gente já falou na palavra. É a pessoa organizada que vai vencer a carne, domínio próprio, né? Então tudo isso inclui guardar os mandamentos. E aí diz assim, ó, por que eu tenho que fazer isso? Guardar os mandamentos. Aí mais uma vez fala da morte, ó. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, querendo ou não querendo, e Deus vai julgar a nossa vida, a nossa obra. Se nós nos esforçamos para temer Ele, guardar a palavra, né? Organizar a nossa vida para alcançar a vida eterna, o perdão, a misericórdia de Deus, praticamos o que agrada a Ele, nós vamos alcançar a eternidade, né? Se nós praticamos as boas obras. Agora ele diz, quer más, quer boas, todas vão ser julgadas. Então pode ser que a gente até escondeu uma obra má e fingiu que não fez, escondeu lá, né? Não se arrependeu, escondeu, sei lá, e ninguém ficou sabendo, mas Deus vai julgar. Se eu não me arrepender, não pedir o perdão, não mudar o comportamento, um dia eu estarei diante dele e ele vai me julgar. E aí ou eu serei condenado para a morte eterna, ou eu alcançarei a vida eterna. Então eu tenho que analisar para onde eu vou ir. Ah, pastor, pensar na vida eterna é bobagem. Pensar na coroa da vida é bobagem. Eu tenho muito tempo pela frente. Talvez tenha aqui irmãos que já presenciaram, né? Pessoas que um dia você até sentou do lado, né? Aqui na igreja mesmo. E hoje a pessoa já não existe mais, já partiu desse mundo. Quantos casos existem disso? De pessoas que você falava face a face, conversava, via andando, e hoje não existe mais. Então nós temos que sim aplicar o nosso coração e pensar, eu não sou eterno aqui na terra, e eu vou ser julgado pelo que eu faço aqui. Eu tenho que fazer uma boa obra, eu tenho que plantar o melhor para colher o melhor de Deus no futuro, aqui na terra, futuro, porque Deus quer nos abençoar aqui, vida e vida com abundância, mas também na eternidade. Amém, irmãos? Então organize. Se fosse colocar um título na mensagem, organize a tua vida, porque nós não somos eternos aqui na terra, né? Nós não somos eternos aqui na terra. Aonde eu quero estar daqui 5 anos, para onde eu vou na minha eternidade, tudo vai depender do que eu estou fazendo hoje. Hoje é o tempo da mocidade, hoje é o tempo cedo plantar para colher amanhã. Não adianta lá quando, como se diz, o circo pegar fogo, aí eu vou correr, ai, Jesus me ajuda, né? Ai, que agora eu vou começar a plantar. Não adianta. Você pode até se arrepender, como a gente fala, a gente crê que uma pessoa pode se arrepender lá na morte. Eu até lembro de um caso de uma pessoa, para você ter uma ideia, a esposa frequentava a nossa igreja e o familiar nunca vinha na igreja porque ele tinha um problema de saúde. E o que acontece? Essa pessoa era revoltadíssima com Deus e com o caminho. Para você ter uma noção, quando eu descobri que essa pessoa, que às vezes as pessoas não me falam, mas a gente descobre que quer ajudar, né? E aí eu disse, não, eu vou lá fazer uma visita para ele. E aí a pessoa, antes de eu entrar para falar com ele, a pessoa me chama, pastor, o senhor se prepara, porque ele pode lhe xingar e lhe mandar longe. Então, para você ver o nível da situação, ele pode lhe xingar, ele pode lhe escorraçar. Resumindo a história, fomos lá, oramos, ele aceitou, levamos ele a aceitar Jesus, a pedir perdão, a mudar a vida dele e tal. Oramos lá umas 2, 3 semanas, eu creio que foi até de Deus. Logo em seguida ele partiu, Deus levou ele. O
que eu quero mostrar isso para você? Eu creio na salvação da alma, eu creio no que ele fez, só que era tarde demais. Você acha que era isso que Deus tinha para ele? Sofrer numa cama o resto da vida, o restante da vida, não conviver mais com a família e partir? Não, se antes ele tivesse se arrependido, eu creio que o futuro dele teria sido diferente. Você está compreendendo? Porque ele não lembrou antes. Lembra do teu Criador antes. Agora lá no final, às vezes a pessoa lembra, até salva a alma. Só que aqui na terra tem coisas que não voltam atrás. Tem coisas que a pessoa plantou e ela vai colher. Tem coisas que não tem como voltar atrás e resolver, porque ela já fez coisas erradas. E aí ela vai colher, como se diz, vai arcar com as consequências dos seus erros, daquilo que ela plantou. Então hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de plantar cedo. Não espere o pior para depois pensar em plantar, depois pensar em se arrepender. Não, antes de tudo ir abaixo, antes da ruína, busque a Deus, que aí você vai evitar o sofrimento e vai trazer as bênçãos dele para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode, guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo aí também. Temos 10 pessoas aí conectadas, e glória a Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua palavra que hoje, como o Senhor nos ensinou, a tua palavra é como um aguilhão, é como algo que nos prende, é algo que nos cutuca como prego, que faz a gente ir para frente, que traz dentro de nós, fixa dentro de nós a sabedoria. E é isso que nós queremos, Pai, que a tua palavra fixe no nosso coração, como o Senhor através de Salomão também colocou para nós vários provérbios, onde ele diz: grava nas tábuas do nosso coração. E é isso, Pai, que nós te pedimos. Grava a tua palavra, que nós não venhamos achar que somos eternos aqui na terra, que não precisamos cuidar da nossa vida aqui na terra, de organizar a vida espiritual, de organizar a família, de organizar as finanças. Nós somos os responsáveis pela nossa vida, e se nós plantarmos, se nós cuidarmos, o Senhor nos abençoará no nosso futuro. E é isso que nós queremos, Pai. Então venha, Senhor, venha com o teu poder sobre nós agora. Eu não sei o que tem nos feito esquecer do Senhor, esquecendo o que é mais valioso nessa terra, mas venha agora, Pai, arrancando tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo que nos impede de vencer. O Senhor conhece os nossos corações. Vem passando com o fogo do teu poder e queima, Jesus. Arranca de nós tudo que te desagrada: egoísmo, vaidades, orgulho, todo mal, todas as trevas que nos cercam e tentam nos contaminar. Faz agora, Senhor, uma limpeza na nossa mente. Tira o medo, tira as dúvidas, tira todo o sentimento ruim. Arranca a preguiça, Senhor, para ler a tua palavra, para crescer, para acreditar e lutar pelo melhor do Senhor nas nossas vidas. Arranca de nós, Pai, tudo que está nos atrapalhando, desânimo, pensamentos, sentimentos, em nome de Jesus. Todas as trevas, todo mal, é uma ordem, é no nome de Jesus Cristo. Sai da nossa mente, sai da nossa vida, vai embora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor diz na tua palavra que não nos deixaria só, que estaria conosco até o fim. Então eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo testifique no coração de cada um aqui a tua palavra, Senhor, e o Senhor nos ensine e nos guie, que a partir de hoje venhamos colocar uma meta, um propósito de organizar a nossa vida em todos os sentidos: espiritual, familiar, financeira, na saúde, e venhamos cuidar daquilo que o Senhor nos
possamos ter um futuro abençoado, por Ti, Senhor, pois é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós venhamos ser testemunhas, venhamos mostrar a diferença aqui na terra. Então venha, Pai, testificando e nos capacitando para tal, porque o Senhor quer para todos nós uma vida e uma vida com abundância aqui na terra e por toda a eternidade. Oh Espírito Santo, capacita-nos com os dons, meu Deus, com a habilidade, com a